Anotou esse recado? Ah, não acredito. Gente, está na hora da gente aprender mais sobre nutrição, não é verdade? Não é uma questão de estética, é uma questão de saúde. E a nossa nutricionista Patrícia Bittencourt trazendo sempre dicas. Eu digo para você sobre o quê? Sobre dicas. Que aquilo que é bom, eu retenho e ainda compartilho. Não é verdade? Você pode dividir com aqueles que você ama. Essa foi Patrícia Bittencourt, a nossa nutricionista, aqui no Recadinho Notável. Mas você já viu que a minha sala hoje ela tá repleta de força, de coragem, de um dia de cada vez, entendimento, ressignificação, sabe? Tendo uma empatia, porque tem pessoas ao seu redor, não é só você que sofre, tem pessoas ao seu redor também. Hoje eu tô com Daniela Weld, ela é neuropsicopedagoga. Isso. Ah, falei certo, meu Deus! Neuropsicopedagoga. Ela é da clínica Estímulos, depois a gente vai falar mais sobre a clínica, mas agora a gente vai conhecer um pouco sobre essa mulher que é surpreendente. Uma mulher que hoje vai te estimular a realmente a sair e resolver tudo que precisa se resolver. Obrigada por ter aceito o convite, viu, Dani? Eu que agradeço o privilégio de estar aqui. Ah, que bom que você veio. Bom, você casou aos 16 anos. Casei com 16 anos, casei menina. Vocês eram, ele também era de Araraquara? Isso, eu conheci o Marcos, eu trabalhava numa loja de produtos para cozinha, ele tinha uma lanchonete. Aí ele foi comprar os equipamentos para a lanchonete, aí uma amiga minha atendeu, quando eu olhei, apaixonei. Ah, aí pronto. Aí vocês se casaram e como que vocês foram parar no Japão? Nós casamos em outubro de 1992. Sim. Aí o Marcos era descendente de japonês misturado com alemão, né? Daí o nome. E a família dele tinha sonhos de trabalhar no Japão, de conhecer. E eu tive meu primeiro filho, Thiago, né, bem logo depois, com 17 anos. E aí a gente resolveu ir para o Japão, se aventurar. A gente deixou tudo aqui, foi eu, ele e o Thiago, que na época era pequenininho, tinha menos de 2 anos. E aí a gente foi lá, se aventurar, aprender a cultura, trabalhamos. Meu filho estudou, aprendeu, ficou fluente na língua lá, pequenininho. Tive uma filha que nasceu lá, a Bruna. Aí, nesse período que estava lá, nesses 6 anos, eu tive a Bruna, engravidei dela lá e nós ficamos lá por 6 anos. 6 anos. 6 anos. Aí a gente voltou, porque o Marcos queria fazer seminário. Uhum. Aí a gente reformulou todinho nossos planos de vida e nós voltamos para morar em Londrina, para ele fazer o seminário e estudar lá. No Paraná? No Paraná. E permaneceram lá por muito tempo? 4 anos. Durante o período de estudo dele, nós ficamos por 4 anos morando lá. E logo depois foram para Minas, não? Não. Aí, depois de Londrina, quando ele se formou, nós ficamos 6 anos em Araraquara, morando em Araraquara. Depois a gente foi para Minas Gerais. E aí, em Minas, ele se formou, ele já era pastor? Já. Ele se formou no ano de 2004. Aí a gente foi morar em Araraquara. Ele ficou pastoreando uma igreja em Araraquara por 6 anos. E aí, na vida pastoral é assim, você fica um período, num tempo, numa cidade, Sim. aí quando sente que deu seu tempo ali, que seu projeto ali acabou, você vai para outro lugar. Daí ele recebeu um convite para ir para Minas Gerais, aí nós tivemos uma reviravolta, porque nós fomos morar em Alterosa, que é uma cidadezinha pequenininha, tinha 14 mil habitantes, e aí nós fomos morar em Alterosa, nós moramos lá por 3 anos, em Minas. E de Minas, foi em Minas que você sofreu um acidente de carro? Foi em Minas. E foi um acidente muito sério? Foi. E no ano de 2011, em todos os lugares que eu morei, eu sempre trabalhei, né? Mesmo com o Marcos pastoreando, tendo o trabalho dele, em período de Londrina, eu tive um período que, por 4 anos, eu tive uma loja que trabalhava com decoração de quarto de criança, brinquedos educativos. Quando foi para Minas, nesse período de Minas, eu tinha uma chocolateria. E aí eu saía para fazer entrega toda naquela região do sul de Minas ali. E um dia, numa segunda-feira que eu estava saindo para fazer a entrega dos chocolates, eu dei uma freada e lesionei a cervical, quebrei 2 vértebras e fiquei paralisada por 1 ano, fazendo fisioterapia todos os dias, perdi todos os movimentos, isso em 2011. E aí mudou tudo. Então, mas assim, ele te deu comida na boca? Ele que dava banho em mim todos os dias, escovava meus dentes. Realmente você precisou de todos os cuidados. Eu ficava de pé, se me colocasse de pé, meu corpo sustentava de pé.
mas eu não tinha movimento, eu não levantava braço, perdi todo o movimento do meu lado esquerdo, né? E perdi do lado direito, depois primeiro recuperou o lado direito, depois veio para o lado esquerdo. E fiz cirurgia, coloquei uma placa no pescoço, tal, fiz vários tipos de tratamento para poder voltar aos movimentos. E nesse período o Marcos fazia absolutamente tudo para mim. Tudo. Desde comida na boca, água na boca, banho, tudo. E nesse período também veio o convite para vir para Palmas. Foi. Eu tinha vindo, nós conhecemos Palmas no ano de 2010, que a gente veio numa ação missionária para cá, para fazer um trabalho com crianças, e a gente se apaixonou. Só que a gente achou absurdamente quente e nunca que a gente sonhava que um dia a gente ia morar para cá. E aí, quando a gente estava pastoreando Minas Gerais, o Marcos recebeu um convite, né, para ser missionário, e tinham 5 lugares que a gente poderia estar indo. E um dos lugares que sugeriram foi Palmas. E a gente decidiu, como a gente sempre decide, não escolher nada. Sim. A gente sempre deixa que Deus, ele sabe de todas as coisas. Sim. E tinha uma liderança, a gente deixou que o que eles determinassem para a gente seria. E eles escolheram Palmas. E aí, no ano de 2012, logo depois que eu consegui me recuperar melhor, que eu já estava com os movimentos, já tinha mais autonomia, a sequela que eu tinha só era dor, daí a gente veio morar em Palmas. E chegando aqui em Palmas, vocês tiveram um trabalho bem presente com as crianças, vocês são missionários que trabalham com crianças até em situação de risco. Isso. E vocês brincavam na praça, o tempo passou e 2017 chegou. Chegou. Nesse período, quando a gente veio para Palmas, uma coisa interessante, porque assim, eu tinha acabado de passar por um período de recuperação da minha cirurgia, da perda dos movimentos. Então foi um momento em que eu tive que reaprender tudo novamente, até ressignificar o que eu faria da minha vida, né? Então eu me enfiei nos estudos. Eu sempre amei estudar. Fui fazer as minhas especializações, sempre voltada para a área de criança. E quando a gente chegou aqui foi muito interessante porque em Araraquara, em Minas, outros lugares que a gente passou, a gente trabalhava muito com crianças em situação vulnerável. E aqui em Palmas eu morava muito na região do centro, então assim não era a realidade de onde a gente estava vindo. Só que a gente percebeu uma coisa aqui, que as crianças não brincavam. E eu e Marcos, a gente sempre foi muito favorável na defesa da infância. E uma das coisas que chamou muita atenção da gente é aquela questão de você vir de uma cidadezinha pequena e você tinha mais a proximidade das pessoas, né? De conhecer o vizinho, de conhecer as crianças. E andando na praça de onde a gente morava na 108 Sul, a gente percebeu que tinha uma praça linda, mas que as crianças não brincavam. A praça até era meio abandonada, tinha, às vezes, à noite lá era perigoso. Aí a gente começou a frequentar a praça, a gente foi com as crianças na prefeitura pedir para melhorar a praça. E aí as crianças da quadra, crianças de tudo quanto é lugar, começaram a aparecer. E por 4 anos, todos os sábados, a gente tinha um projeto chamado Resgatando Brincadeiras Antigas. Então a gente ia para as ruas, para a praça, ensinar a criançada a brincar de pular corda, de esconde-esconde, subir em árvore, correr. Bom, realmente vocês exerceram ali o ministério de vocês, né? No meio de criançada. E ninguém esperava uma enfermidade na vida do Marcos. Não, a gente em 2000 a gente parou um período porque as dores na minha cervical pioraram e eu estava com uma restrição de movimentos. Eu fui para São Paulo e aí lá a equipe da USP que estava me atendendo falou que eu aprenderia a ressignificar a forma de viver com cuidado com a minha coluna ou eu ia perder os movimentos novamente. Então a gente tinha dado uma pausa na praça e bem nesse ano, foi o ano em que o Marcos, em 2017, caiu como uma bomba presente o diagnóstico de câncer dele, né? E os próximos 3 anos que vieram, foram 3 anos vivendo um dia de cada vez, não foram fáceis. Não, toda a nossa vida, né, foram períodos assim de muitos altos e baixos, né? Desde o período da minha cirurgia, a gente sempre teve o lema dessa maneira. 2 coisas que eu e Marcos, desde quando a gente conheceu, era não se pôr o sol sobre a nossa ira, então a gente nunca dormiu brigado, a gente sempre conversava e resolvia o problema. E a outra que era de aproveitar o dia, porque a gente sempre teve na mente que aquele poderia ser o último dia de todo mundo. Isso é uma coisa que a gente sempre teve. Então a gente sempre brincava assim, se hoje o nosso dia fosse o último dia, quando chegava de noite, a gente falava assim, valeu a pena esse dia, né? Então, a gente não sabia, porque ele brincava muito, que ele falava assim, que acordar era um milagre inexplicável, porque a gente desligava e do nada a gente abre o olho e a gente tem um dia pela frente. Um novo tempo.
E aí a gente sempre fez isso a vida inteira. Então, quando o período da doença veio, pra gente não foi difícil, não foi uma coisa que foi sobrenatural, porque já era um exercício diário nosso, né, da gente aproveitar aquele dia, porque era o único dia que a gente tinha. Então, no período da doença, foram períodos que a gente acordava, quando ele estava fazendo radioterapia, quimioterapia, que ele teve trismo, então ele não conseguia abrir a boca, ele ficou 1 ano com sonda. E ele se alegrava mesmo com a sonda. Então, assim, ele dava graças a Deus por absolutamente tudo. Tudo que estava vivendo. Tudo que estava vivendo, assim, pela graça de ter o alimento para comer pela sonda, pelas pessoas que inventaram isso. E não era uma utopia, não era uma coisa de faz de conta, era uma coisa real, que a gente realmente vivia mesmo, agradecendo porque daquilo ali é o que a gente tinha. E às vezes a gente falava um dia de cada vez e teve períodos de tanta dor, né, que ele entrou na morfina muito no começo do tratamento. A gente chegou antes dele começar o tratamento, as dores eram muito fortes, ele já começou com morfina no começo. Então, quando ele acordava sem dor, a gente falava, a gente tem que aproveitar esse dia porque está sem dor agora. Então, a gente fazia tudo que dava para fazer. Quando começava a dor, daí a gente ficava quietinho. Teve períodos da gente ter um meio período de cada vez. Então, se de manhã estava bom, a gente aproveitava de manhã, ou se de manhã estava com dor e à tarde melhorava, a gente aproveitava a tarde, no período da tarde. E depois chegou o momento da gente aproveitar só, tipo, 1 hora de cada vez. Bom, o Marcos faleceu no dia 28 de outubro de 2020. 2020, vai fazer 1 ano agora. Vai fazer 1 ano agora. E você não viveu o luto, porque logo em seguida seu pai teve um AVC. Isso. Seu irmão ficou doente. O Marcos faleceu dia 28, quando foi no dia 30, por conta da perda do Marcos. O meu irmão estava com um diagnóstico de cirrose já numa fase meio que terminal. Meu pai teve um AVC, ficou na UTI. Meu irmão veio do Canadá para poder ajudar a gente, porque nós éramos em 3 filhos, né? Então aí o meu irmão veio para dar o suporte. E nesse período o meu sogro e a minha sogra moravam com a gente, porque o meu sogro também tinha sido diagnosticado com uma reincidência de um tumor. Ele teve câncer de próstata, então depois ele voltou a ter um tumor no ombro. E ele estava morando junto com a gente, né? E quando o Marcos faleceu, estava o meu sogro num tratamento, a minha sogra que morava comigo, que fazia hemodiálise, faz hemodiálise 3 vezes na semana. E aí eu fui para Araraquara, deixei os meus filhos aqui dando suporte para o vô e para a avó. Fui para Araraquara para ficar com meu pai e com a minha mãe, que também começou a ficar muito debilitada. Foi muito traumatizante, assim, ela tinha um amor muito grande pelo Marcos. E aí foi o falecimento do meu irmão, dia 17 de dezembro, do meu irmão mais velho. E aí ficou todo mundo, teve um período que estava o meu sogro, minha sogra, meu pai e minha mãe, os 4 na UTI. E a gente se dividindo, se revezando. Foi bem final de ano, Natal, Ano Novo. E você ainda não tinha vivido nem o seu luto ainda? Eu não tinha vivido. Para mim era tudo muito novo, né? Ter que lidar com a dor. E aquele momento que você guarda a sua dor para cuidar da dor do outro, né? Porque estava todo mundo ali no sofrimento, né? E aí quando foi dia 24 de janeiro desse ano, meu sogro faleceu. Eu estava em Araraquara, que minha mãe estava muito mal. E quando foi dia 29 de janeiro, foi minha mãe. Então foram perdas sucessivas, assim, uma perto da outra. Muito perto da outra. Eu vou ter que fazer a parte 2 desse programa com você. Porque dá um livro, né? Você tem que escrever uma biografia a seu respeito. Porque eu queria muito falar da clínica, mas eu vou deixar o pessoal de casa. Entre no Instagram, conheça o trabalho da Dani e da Flávia, é isso, né? Da Letícia. Letícia, da Dani e da Letícia. Você realmente vai se emocionar. Entra lá, conheça mais sobre isso. Se tiver dúvidas, eu tenho certeza que você pode entrar no direct que elas vão responder para você, tá? E procure. Eu não posso terminar esse programa, Dani. A gente viveu um período de pandemia. E muita gente também perdeu seus amados, mas eu não vi ninguém ainda sentado assim na minha frente, conversando comigo. Que ainda não conseguiram ressignificar essa dor, ainda não conseguiram se colocar de pé. E você está aqui. E você batom não é no bico. De batom no bico. E você não é diferente de mim, e você não é diferente de quem está nos assistindo, né? Eu queria que você deixasse uma palavra para quem está nos assistindo hoje. E
passou pela dor da perda há pouquíssimo tempo, tem vivido isso, não tem conseguido se reerguer, e você está aqui, né? Você tem dias bons, tem dias ruins, mas eu tô aqui. Queria que você fizesse esse favor pra gente. Minha força, meu respaldo todo vem de Deus, né? Ele que me fortalece todos os dias. Uma coisa que tem me ajudado todos os dias é acreditar que nada sai fora do controle de Deus. Ele sabe de todas as coisas, Ele que tem os nossos dias contados. E se a gente olhar ao lado, sempre vai ter uma mensagem pra gente, né? Um cuidado de Deus em pequenos detalhes. Às vezes a gente espera coisas grandes, né? Pra gente se levantar, se reerguer. Mas eu vejo o amor e o cuidado de Deus num telefonema de uma amiga que compartilha um café, no cuidado de uma pessoa com quem a gente ama, que a gente pode se dar o prazer de cuidar. Então, a gente ter um olhar para o próximo, né? E assim, entendendo que a gente não é a última pacote do biscoito, né? Às vezes a gente acha que tudo gira ao redor do nosso, que tudo é sobre a nossa dor, sobre a nossa vida. Mas quando a gente olha para o lado e percebe que outras pessoas estão aí, e eu tenho trabalho com as crianças, e eu entendo que, além da minha dor, todo mundo está sofrendo. Então, às vezes, a gente tem que estar um pouco mais atento às coisas que estão acontecendo do lado e buscar ajuda. Eu busquei ajuda, fiz acompanhamento, faço acompanhamento ainda, faço terapia, para a gente poder se conhecer. A gente se conhecendo, a gente sabe onde está o nosso momento, né? Se aquela tristeza é uma tristeza de saudade ou se ela está caminhando para uma depressão mais profunda. Às vezes a gente confunde tudo, né? A gente acha que tudo... E também não se permite ter dor. Às vezes, assim, a gente começa a ter dor, a gente já quer um remédio, já quer se dopar. E não, a gente tem que sentir a dor. Deu vontade de chorar, chora. Deu vontade de levantar e tomar sorvete, vai. Aproveita aquele momento que deu vontade de levantar, levanta. Nem que seja só um pouquinho. Eu acho que de pouquinho em pouquinho, de pouco, a gente está em pé. A gente fica de pé. Obrigada. Eu que agradeço. Vamos fazer um programa para falar da clínica? Vamos. Porque você precisa contar tudo o que acontece lá. Você Vamos. precisa muito. Muito obrigado pela sua vinda aqui no programa. Eu que agradeço. Eu tenho certeza que quem está nos assistindo foi grandemente edificado. Eu tenho certeza disso. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Deus abençoe. Gente, olha, eu não queria parar mais. E vou dizer para vocês, eu conheço a história toda, você ainda não. Então, quando eu avisar para vocês que a Dani voltou, você para tudo e vem aprender. Vem aprender a ficar de pé, né? A realmente ficar de pé, sabendo que amanhã é um novo dia, é um novo tempo, as coisas velhas se passam, tudo se faz novo. Então, aguenta que tudo vai dar certo. Eu vou para um rápido intervalo. Ai, meu Deus, é muito rápido. Na volta, eu tenho aquela palavra de Deus ao seu coração. Não saia daí.